Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Papo Simples. Aqui a gente pode ter desde a conversa mais simples, mais tranquila do mundo, até o papo mais cabeça, e tudo isso só depende do entrevistado. Olha o tamanho da responsa, hein? E hoje a gente tem aqui comigo o Rafael Martins, que é jornalista e assessor de imprensa na Vira Comunicação. Fala, Rafa, tudo bem? Pois é, oi João, tudo bem? Agradeço mais uma vez pelo convite, muito bom trocar ideia com você. De uma certa forma, trocar ideia também com os ouvintes do podcast, muito bom conversar aqui nesse espaço. Exatamente, além de tudo isso que eu falei, o Rafa também tem uma página e um site muito legal, que é o Mundo Cultural, o link está aqui embaixo para todo mundo conhecer. E eu já começo te perguntando, né? Antes da gente ir para as 10 perguntas que eu começo a fazer para o entrevistado, antes da gente ir para essas 10 perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho para a galera o que é o mundo cultural e convidasse o pessoal a ir lá, se inscrever, seguir no Instagram e conhecer o site. Com certeza. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de tudo relacionado à arte, né? Então, eu leio muito desde pequeno, eu escuto muita música desde pequeno, eu costumo dizer que eu sou a pessoa mais eclética do mundo que você possa conhecer, e sempre gostei muito de assistir novela, de ver séries, então eu sempre tive um repertório bem diversificado nesse sentido, né? E sempre quando eu via alguma coisa, assistia algo, escutava alguma música, eu sempre parava para prestar muita atenção de como seria o arranjo da música, ou como seria a atuação de um ator, ou o ângulo, o modo de filmar de uma série, de uma novela, enfim. Então, eu sempre prestei muita atenção nesses detalhes, nessas sutilezas, eu acho que pode-se dizer assim. E quando eu tinha lá os meus 16 anos, eu me lembro muito bem que foi em novembro de 2014, falei, olha, queria ter um espaço para poder escrever como se fosse um diário nesse sentido, onde eu pudesse compartilhar das coisas que eu gosto e não ter um intuito, apesar de agora eu ser formado em jornalismo e tudo mais, ter feito 4 anos de faculdade, assim como você, meu intuito não era ser uma coisa puramente jornalística, onde eu pudesse ser um portal no estilo Omelete, por exemplo, acho que é uma das maiores referências de cultura pop que a gente tem, né, aqui no Brasil. Não seria uma coisa puramente jornalística ou noticiosa, mas um espaço onde a gente possa, na verdade, compartilhar das coisas que a gente gosta, no caso, das coisas que eu gosto de escutar, que eu gosto de ouvir, que eu gosto de assistir, que eu gosto de ler, e que as pessoas, principalmente, que de uma certa forma ou não conhecessem, ou nunca tivessem a oportunidade de escutar ou de assistir determinada coisa, pudessem conhecer com a maior humildade do mundo, eu digo isso, através desse espaço que eu fiz. E eu sempre fui pensando num nome para isso, qual nome poderia surgir a partir disso. Aí, pensando, eu estava entre mundo ou planeta. E depois de muita reflexão comigo mesmo, eu falei, não, beleza, vamos para mundo cultural, porque o intuito justamente é esse, o principal é compartilhar cultura num universo de possibilidades. Eu falo realmente de um pouco de tudo, já tive colunas que já se encerraram, colunas que ainda existem, textos que eu escrevo, então nesse sentido eu vejo que é um espaço para compartilhar cultura dentro de um mundo de possibilidades. Então por isso, enfim, que surgiu esse nome, e depois, um tempo depois, surgiu o Instagram, para, enfim, ampliar um pouco mais a presença digital do produto, do nome, posso dizer. Gostaria de comentar 2 coisas, né? Acho que uma delas é que o quão é difícil escolher um nome para um projeto, né? Você, inclusive, tem responsabilidade no nome aqui desse podcast. Gente, se você acha o nome ruim ou bom, a culpa é minha, um pouquinho da culpa é dele, tá? Ó, é minha mas também, o Simples foi ele que acrescentou. O Simples foi ele que acrescentou. Eu tinha falado Pod Papo. Aí, tá vendo? Ele que meteu o Simples depois no final. Mas assim, é uma construção em conjunto, pode-se dizer. Então é metade culpa de um, metade culpa do outro. Exatamente. Então essa é uma coisa que eu queria falar. E você falou bastante de música aí, então acho que a nossa playlist de hoje promete. Eu acho que vai ser uma das que eu mais vou gostar. Então você já está com uma responsabilidade gigantesca
aqui que vai perdurar até o final do episódio. Mas antes da gente voltar a falar dessa questão de produção de conteúdo e tal, vamos para aquelas 10 perguntas que eu costumo fazer no começo do programa, para que o público possa conhecer um pouco melhor a pessoa que está ali do outro lado. Perfeito? Então, eu vou começar fazendo algumas perguntas mais difíceis, outras mais fáceis, mas vamos lá. Você diria que você vive para trabalhar ou você trabalha para viver? Tendo 100% de consciência do privilégio de morar com os pais e de não precisar trabalhar 100% para viver, eu diria que eu vivo para trabalhar, no sentido de que, principalmente agora, nessa preocupação da gente em pandemia de perder o emprego, ou de ficar meses e meses procurando emprego, estando desempregado. Então, nesse sentido, eu vejo que eu vivo para trabalhar, sempre não com uma realidade falsa, nem com uma coisa, como eu posso dizer, ingênua, mas muito consciente da oportunidade que foi me dada e sempre com muita gratidão. No caso, a Vira, que eu trabalho já lá há algum tempo. Qual que era a sua profissão dos sonhos na infância? Tinha alguma coisa voltada para esse lado do jornalismo? Enfim. De uma certa forma também, eu sempre gostei de assistir programa de auditório, eu adoro o entretenimento brasileiro. Então, assim, eu sempre tive o sonho de ter um microfone, ou aqueles microfones estilo Sandy Júnior, que eu acho que quem é da nossa época sabe, que coloca aqui, vamos ver se eu consigo fazer, coloca aqui, nossa, eu era fissurado por essas coisas, mas ao mesmo tempo, quando eu era pequeno, sempre brincava de ser dono de restaurante. Eu lembro que eu gostava muito de imaginar as travessas de um buffet a quilo e montar uma coisa para mim na época, que agora um monte de lugar deve ter isso, mas na época inovadora, onde você montava a sua própria pizza, escolhia os ingredientes. Então era uma coisa, na época, para mim... Um negócio meio espoleto, né? Uma coisa tipo espoleto na pizza. Então, assim, eu acharia isso genial. E eu tinha muito essa vontade também. Até tinha a localidade na minha mente, assim, de onde eu ia montar o restaurante. O ponto, no caso. Essas histórias são muito boas. Sim, muito bom. Terceira pergunta. Um sonho que você tem hoje? Eu vou dizer 2. Um que era mais sonho de infância, mas que de uma certa forma eu ainda tenho, e outro que é um sonho mais atual. Um sonho de infância, por mais esquisito que isso possa ser, mas enfim, eu acredito muito que com sonho a gente não se brinca, a gente apenas respeita. Eu acho que cada um tem o seu sonho e sua particularidade, então a gente não deve jamais ficar julgando, entre aspas, né, o sonho dos outros. Sim. Mas, enfim, como acredito que você também, na sua infância, tenha sido muito pautada por assistir TV, ver os desenhos animados... A gente já conversou sobre isso. Já conversamos sobre isso, inclusive. Vai sair um episódio do meu outro podcast, né, o Cultura Pop, que a gente gravou, e que tá muito legal. Vai sair no dia 3 de março, que por um acaso é meu aniversário, então vai ser muito legal rever. Eu tive que mudar a programação, ele tá descobrindo isso ao vivo, tá, gente? Ia sair agora essa semana, ele acabou de descobrir isso. A gente teve que postergar uma semana a saída do episódio por causa de assuntos factuais que chamam a nossa atenção, precisam entrar na frente. Mas vai entrar no dia do meu aniversário, então vai ser muito legal isso daí. Espero que eu tenha te dado um bom presente, então, nesse caso. Tá muito legal o episódio, gente. Muito legal. Algumas decepções de lado a lado, né? Mas faz parte. Faz parte do processo, enfim. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente sempre teve a infância muito marcada por assistir desenho, por assistir TV e tudo mais. E eu sempre, por mais que cada emissora, especialmente TV Cultura, enfim, tivesse uma programação infantil muito forte, né, e muito bem produzida, eu sempre assisti muito SBT. E eu adorava, na época, ligar pro Bom Dia e Companhia. Nunca fui atendido para ganhar o PlayStation do Yudi e da Priscila, né? PlayStation. Então, assim, é da minha geração essa dupla imbatível, mais imbatível que Batman e Robin, na minha opinião. Então, assim, nada supera Priscila e Yudi. E com isso tudo, eu sempre tive junto de minha vontade de conhecer o SBT. Eu acho que
obviamente representado pela figura do Silvio, que por mais que ultimamente, de uma certa forma, ele também está afastado por conta da Covid e tudo mais, e nos últimos tempos ele ter tomado algumas atitudes um tanto quanto controversas, que eu também não apoio e não concordo jamais. Então, para você que está escutando esse podcast ou assistindo esse vídeo, falando assim, ai, mas como você vai ter o sonho de conhecer o Silvio Santos, ele que apoia o governo, não sei o quê, tarará, tarará. Eu sei, não concordo com isso, não passo pano de maneira alguma, mas me remete muito à memória afetiva. Então, eu gosto muito dele, da construção dele como comunicador e como empresário ao longo de todos os seus quase 91 anos, né? Então, eu sempre tive o sonho de conhecer este império dele. Tirar uma foto com ele eu sei que é muito difícil, mas, pelo menos conhecer esse império que ele construiu, assim, posso estar falando a maior bobagem do mundo, mas para mim é a Disneylândia da TV brasileira. Você entra lá, você fica maravilhado. Obviamente que em questão de estrutura a TV Globo não tem comparação, eu sei disso. Mas eu acho que você entrando no SBT remete muito uma questão de memória afetiva por programas de auditório, por programas infantis, enfim, por muita coisa. E uma curiosidade também é do SBT ter lançado o primeiro reality show de confinamento. Antes do BBB, veio Casa dos Artistas. Quem é dessa época vai saber do que eu tô falando. E, enfim, eu sempre gostei muito do SBT. Sempre. Eu ainda tenho um pouco desse sonho de conhecer lá. Já esse segundo sonho, que é um pouco mais atual, que envolve bastante a minha profissão, que na verdade é um segundo sonho dividido em duas partes. Mas eu acho que a primeira parte que eu vejo como a principal é trabalhar em rádio, que eu sempre fui apaixonado por comunicação desde pequeno, e eu vejo o rádio um meio apaixonante. Eu acho que... É claro que hoje em dia, principalmente com essa onda dos podcasts, que acaba misturando áudio e vídeo, como inclusive este que você está escutando, junto dessa onda, as rádios tradicionais também aproveitaram, acredito que um pouco dessa onda, e passaram a ter câmeras nos estúdios e filmar as apresentações dos jornais, a CBN, a Band News FM, a própria Jovem Pan, enfim, tantas outras rádios, e terem uma estrutura audiovisual nesse sentido. Mas eu acho que o principal de interessante do rádio é você aguçar a sua imaginação, estimular a sua criatividade, você ter um companheiro onde você pode levar para onde você quiser, um amigo que te faz companhia, e nas mais variadas situações. Por exemplo, no home office, eu adoro escutar rádio enquanto eu trabalho, adoro escutar podcast enquanto eu trabalho, gosto de me informar enquanto eu trabalho. Então, você escutar rádio, seja faxinando a casa, dirigindo um carro para algum lugar, ou sei lá, numa sala de espera de um médico, é a companhia perfeita, porque você não precisa necessariamente prestar 100% de atenção em tudo que estão dizendo, mas ao mesmo tempo acaba fazendo uma companhia, e também é um estilo mais informal, não é uma coisa sisuda, fechada, que alguns formatos da TV ou do jornal impresso, né, acabam trazendo. Então, o rádio tem muito dessa paixão por comunicação que eu gosto muito. E, alô, se você também que estiver escutando esse podcast for um executivo, quero muito também ir para a CNN. Então, assim, eu gosto demais de lá. Não sei, assim, porque isso é uma loucura mesmo, né, João? A gente não tem ideia de quem escuta a gente ou vê, né? A gente não sabe a proporção que os conteúdos que a gente faz pode alcançar. Mas, enfim, se alguém estiver escutando ou assistindo isso, que de uma certa forma pode estar envolvido, inclusive eu acho que você conheceu na PUC, tem uma que é produtora agora, a Vitória Copa, a Vitória da CNN, minha amiga também. Olha, sim, a gente compartilhou uma época lá de G1 também aqui em Campinas. Sim, ela me contou que ela trabalhou um pouco também na apuração da EPTV, e assim, eu não vou falar palavrão, mas ela é uma jornalista. Assim, ela é talentosíssima. Uma vez eu fui lá na CNN acompanhar uma pauta de um cliente meu lá da assessoria, de uma gravação, e ela que me apresentou o espaço, a estrutura, que é belíssima, num prédio gigantesco da Paulista, com 2 andares, e ela é produtora lá e faz, enfim,
vai atrás de fonte, ela faz apuração, tem algumas exclusivas, alguns furos que ela consegue também, que são muito legais. Então, assim, e a estrutura da redação, eu sou apaixonado pelo jornalismo que eles fazem, eu realmente gosto muito da seriedade. É claro, nem tudo são flores, não estou falando que eu concordo com tudo, mas eu admiro muito, real mesmo, o trabalho que eles fazem, então também tem um pouco desse sonho. Enfim, eu acho que eu falei demais, pode ir para a próxima pergunta. Eu falo muito, mas é Acabou o nosso tempo. Um beijo, abraço, tchau, enfim. Mas aproveitando aqui, você teve, no meio das coisas que você estava falando, você estava falando, a gente não sabe quem está ouvindo a gente e tal, se inscreva no canal. Eu esqueci de pedir isso no começo. Tô ficando louco, galera. A gente vai... Nossa, isso aqui é uma loucura, porque a única coisa que está na pauta são as 10 perguntas. O resto vai saindo daqui, uma coisa que eu pego ele falando ali, que eu lembro, não tem mais nada escrito aqui na minha frente, só tem as 10 perguntas. Tá ótimo, então, ótimo. Isso aqui é tipo improviso, é tipo uma conversa. Então, nem o inscreva-se tá escrito aqui para mim. Então, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer aqui, que a 10ª pergunta, ela exige que esse negócio aqui cresça. Então, mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos para a 4ª pergunta. Uma frase que te representa. Isso é difícil, porque a pessoa não sabe, gente. As pessoas, elas não sabem o que eu vou perguntar, então a gente pega elas de surpresa. Enquanto eu vou falando aqui, ele ganha um tempo para pensar. Mas acabou seu tempo, responda a pergunta. Eu vou citar 2 frases. Ele quer roubar, eu peço um sonho, ele quer 2, ele vou tá roubando. Quando vai chegar nas músicas, ele vai me dar 20, não 10. Não, então, mas é justamente, vou tirar de uma das músicas que eu selecionei. Uma delas é da banda Engenheiros do Havaí, que eu gosto demais, do rock nacional. Tem uma música deles, um dos maiores sucessos, compostas pelo Humberto Gessinger, gaúcho, olha, de primeira linha. Ele compôs Infinita Highway, e um verso dessa música que eu gosto demais, que é: mas a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. Eu acho que isso é genial, porque você não precisa se preocupar em saber de tudo, você sempre está em constante aprendizado. É inútil a gente ter certeza de tudo, até porque a gente nunca tem certeza a gente não tem certeza de nada na vida, na verdade. Eu acho que a única certeza é a morte. Por enquanto, espero que eu não passe por isso, pelo menos tão cedo. E eu gosto demais dessa frase, para as pessoas, de uma certa forma, também manterem um pouco dessa pureza da dúvida, pureza do questionamento, da gente não sermos os alienados, enfim, que não citarei nomes, mas quem pega a referência pega. E a outra frase é do Renato Russo, de uma música da Legião, que é: disciplina é liberdade. Então, para mim, essa frase é genial, porque acho que, acima de tudo, para você ter liberdade, você precisa respeitar a liberdade do outro e, principalmente, não interferi-la e não invadir o espaço do outro. Então, você ter disciplina é você ter liberdade. Então, essas 2 frases, para mim, de 2 grandes poetas, eu poderia citar inúmeras, mas essas 2 são frases para minha vida eterna. Perfeito, gostei. 5ª pergunta. Uma série que você indica aí pra galera. Olha, que difícil. Smallville. Foi a primeira série que eu assisti. Ele é muito fã dessa série. Eu amo Smallville. Eu considero uma série injustiçadíssima. Não tá no seu negócio lá da infância. Pois é, porque o que acontece? Eu comecei a assistir ela até um pouquinho mais velho. Mas eu não cheguei a assistir quando passou ao mesmo tempo que a TV. Quando começou a passar... Quando eu comecei a assistir originalmente no começo, se não me engano, a série estava na 7ª ou na 8ª temporada. Nossa. Então, assim, eu comecei a assistir bem atrasado. E eu comecei a assistir, aí eu retomo o assunto anterior, justamente por conta do SBT, que começou a passar a série, eu lembro que era segunda a sexta noite, eu vi os primeiros episódios, TV aberta, óbvio, passou dublado, mas aí me encantei demais pela história, pelo plot da série, pelo enredo e a maneira como eles tiveram a sacada de contar esse período da adolescência do Superman, que não é tão retratado, principalmente nos filmes, né? Eles
tem um buraco de tempo grande nesse sentido, então eu gosto muito e eu me lembro que quando eu fui assistir o Homem de Aço em 2013, se não me engano, que foi o ano do lançamento do filme, eu estava bem no auge de assistir Smallville, eu devia estar na 6ª ou 7ª temporada, e eu amava os efeitos daquela série, eu ficava encantado de como em uma semana, porque série americana, para quem não sabe, eles têm a frequência de uma vez por semana, na maioria das séries, a exibição de um episódio. E eu ficava simplesmente encantado para a capacidade deles de produzir um episódio em uma semana com a quantidade de efeito que eles tinham. Era um espaço de tempo muito pequeno para uma produção, mesmo que de 45 minutos, mas com a quantidade de efeitos que a história do Super-Homem, que a história de Smallville exige. Então eu achei assim, achava genial a maneira como eles utilizavam os efeitos e tudo mais. E eu recomendo demais, são 10 temporadas, é um pouquinho grande. Eu vejo que mais pro finalzinho, principalmente na 9ª temporada, eles acabam se perdendo um pouquinho, mas que é a única temporada que eu realmente não gosto. Mas tirando a 9ª temporada, todas as temporadas são perfeitas. A minha preferida é a 6ª. Apaixonado pela 6ª temporada de Smallville, principalmente o final, que, meu Jesus amado, é muito bom. E o final da série também eu gostei muito. Então, recomendo muito. Tem no HBO Max que... Bom, eu não vou querer entrar nesse assunto, porque senão aqui a gente vai ficar até 8 horas da noite. Mas HBO Max, né, é uma plataforma que o João ama, é muito fã, né? Ele sempre tá de paz e amor, de boa com a HBO Max, para quem acompanha os stories dele. Então, assim, tirando esses pequenos problemas técnicos da plataforma... Tem as 10 temporadas. Como conteúdo excelente. É perfeito. Mas você não pode, não funcionar. Não, enfim. Para entrar no site é um parto. Vamos resumir aqui. Não funciona. Realmente é um parto. Principalmente, se você quiser entrar então em computador, você tá ferrado. Porque demora, que é uma beleza. Mas, enfim. Mas eu, na época, eu tenho as 10 temporadas em DVD. Porque na época nem tinha streaming, nem nada disso. No máximo Netflix, e olha lá. Então eu colecionei todas as temporadas, eu comprava nas lojas americanas. Então eu amo Smallville, recomendo demais para todo mundo. Muito bom. Agora, depois de uma série, um livro. Colocando o cara numa fria. Tá mesmo, porque eu tô até olhando aqui pra minha estante. Tá colando, não pode. Olha, eu não quero roubar de novo e falar que eu vou selecionar 2. Dessa vez eu vou selecionar um mesmo. Um que eu li na época do ensino médio, meio que obrigatoriamente por conta de vestibular, mas é um livro que eu amo, e eu amo a obra completa desse escritor, Jorge Amado. Eu recomendo muito Capitães da Areia. Esse livro eu acho incrível. A riqueza de detalhes da construção do cenário, da pobreza na Bahia, e deles retratarem os meninos de rua, e os seus conflitos e a sua realidade nua e crua, eu acho muito bom, e você vai se envolvendo com aqueles personagens e se envolvendo dentro dos cenários que ele descreve para você, e com uma crítica social fortíssima por trás, ao redor, na verdade, ao longo de toda a história. Então, por mais que, livro de vestibular, as pessoas não gostam, tem preguiça, tudo bem, tem livro que não é lá essas coisas, e principalmente com uma linguagem dificílima de entender. Só que Capitães da Areia não é tão antigo assim, não é do século XVIII, sei lá, que às vezes é um século XX, depois de 1900, eu acho, se não me engano, é 1940, assim, eu não vou dar certinho a data, porque senão é recente. Com certeza eu ia falar errado. Mas é um livro super recente, então eu recomendo demais, vale muito a leitura. E esses livros clássicos sempre têm preços acessíveis na Amazon, Kindle, seja lá o que for. Esses clássicos sempre são preços mais acessíveis, então eu recomendo mesmo, vale a pena. Perfeito, vamos para a 7ª pergunta. Se sua vida fosse um filme, qual título teria? Estou ferrando o cara. O cara veio aqui hoje para ser ferrado. Ai. Nossa, eu vou fazer 2 respostas aqui, mas a principal é um título meio doido, mas enfim, Entre a Loucura e a Gratidão, porque gostei do título.
Eu acho que na fase, né, na idade atual que a gente fala idade atual, parece que a gente é um velho, né? Nós somos velhos, mas de uma certa forma a gente é velho, mas eu digo que na fase atual que a gente vive de recém-formados e principalmente com essa loucura de estar ativo e, enfim, buscando um trabalho ou trabalhando com você mesmo como autônomo, como é o seu próprio caso, no caso, e eu vejo que a gente tem vários momentos de loucura, porque a gente, acho que principalmente nesses 2 anos, onde na maior parte do tempo a gente ficou isolado, a gente acaba repensando muitas coisas, ou principalmente tendo muita, como eu posso dizer, muita saudade de coisas que a gente nem prestava atenção antes. Então nós recebemos esse sentimento de angústia e de muita loucura por um acúmulo de estresse muito grande, porque por mais que na teoria a gente esteja em casa e com isso deveria estar mais descansado, mas quem trabalha e trabalha em casa é uma sensação de trabalhar bastante, até mais do horário, então a gente fica doido, maluco, e enfim, é muita loucura. Já a gratidão, eu acredito que principalmente não sendo insensível de maneira alguma com milhares de situações que aconteceram nos últimos anos, mas eu agradeço muito o fato de eu não ter pego Covid nesses 2 anos, eu agradeço muito o fato de eu ter um emprego nesse período da pandemia, eu agradeço muito muitas coisas, e eu sou muito da filosofia de que, por pior que esteja a vida, por mais fundo que o poço esteja, a gente sempre, de alguma forma, vai ter motivo para agradecer. A gente pode estar na fossa, mas se você abrir o olho, se você está enxergando, você já é um motivo para você agradecer. É claro, isso pode parecer um pouco, positividade tóxica, não sei o quê. Uma coisa, outra coisa. A gente também não tem que se sensibilizar com a dor do outro, é óbvio, mas por isso que eu pensei nesse título, eu recomendo. Muito legal, uma reflexão muito, muito joia. Vamos para a 8ª pergunta. Uma banda ou um cantor que você sempre recomenda? Essa tá fácil. Ou será que não? É difícil. Bom, banda primeira, sem sombra de dúvida, Engenheiros do Havaí. Eu considero a melhor banda de rock nacional, obviamente, que é do Brasil, que o rock do Brasil já teve. Porque as letras são geniais, todos os discos são bons, e todos os discos, pelo menos, tem uma música que quem gosta de rock vai gostar, que é um rock mais progressivo, outros rocks mais calmos, algumas baladas, então, balada eu digo balada romântica. E tem muita música de sucesso que quem não é fã 100% da banda, mesmo assim vai reconhecer, por seja ouvir na rádio ou estar em playlists do Spotify e tudo mais. E eu tenho toda a coleção recém-completa dos CDs da banda. E nossa! Eu tenho. Eu gosto demais. Nossa, eu já fui em 3 shows do Humberto Gessinger, porque agora, no caso, ele tá com carreira solo, né? E é ótimo o show dele. Aquele alemão lá, aquele gaúcho, é danado, viu? Eu gosto demais. Nossa senhora, como o cara é bom. Agora, cantor. Nossa, que difícil. Vou colocar para mim a melhor cantora da face do planeta Terra, que é, assim, dispensa apresentações, Cristina Aguilera, que eu adoro também. Eu amo a Cristina. Então, ponto final. É isso. 9ª pergunta. Você até já falou a respeito um pouquinho, quer dizer, você comentou, né? Sobre reality show. E a minha pergunta é se você participaria de um. Nossa, isso é difícil, hein? Não sei. Teria vontade de saber um pouco da experiência, mas não sei se eu conseguiria conviver, principalmente com pessoas que eu nunca vi na vida. Ou... Se fosse para competir, seria mais por uma questão daquela vibe de programas, os realities de talentos, não os de confinamento. Então, sei lá, se eu
se eu tivesse um pouco de pretensão e achasse que cantasse bem, eu iria num The Voice, ou tentar alguma coisa mais pro lado da dança dos famosos, vai saber, ou alguma coisa assim, de mostrar o seu talento, mas reality de confinamento é uma questão muito... Só os fortes, não é nem questão de forte, mas a pessoa tem que ter muita disposição, porque não é nada fácil. E a 10ª pergunta, que foi justamente o que eu falei, que tem a ver com o crescimento desse canal, né? É o momento em que, quando a gente estiver no nosso estúdio, vai chegar o garçom oferecendo um café. Então a pergunta é, você aceita um café? Para já deixar na vibe, entendeu? São 9 perguntas difíceis e uma pergunta que é para deixar a vibe, entendeu? Entendi. Olha, essa pergunta é polêmica, eu considero até mais polêmica. Demorou tanto para responder as perguntas, gente, que meu café já tá frio aqui, que eu não queria dar spoiler. Nossa, eu falo demais. Aqui eu sou o convidado, tá? Eu quero ver o caos. Imagina, você tem que pôr o fogo no parquinho mesmo. Enfim, mas essa pergunta, esse assunto é polêmico, porque eu acho mais polêmico do que bolacha ou biscoito. Eu vejo assim, eu não sou fã de café. Pode ser um cappuccino, pode ser uma aí água eu aceito, mesmo, aí eu aceito. A gente tem uma variedade aqui. Tem que ter uma diversificação, o garçom, entendi. ele oferece bastante disponibilidade. Eu aceito, então. Aceito, com certeza. Que aí vai chegar o cara, entrega um café claro. Convidado. Ai, caramba. Ainda não podemos ter aqui aquela mesa com aquele telão no fundo, aquele microfone bonito. Ia ser incrível, hein? Mas muito lindo. Estamos trabalhando aí para num futuro próximo aí, quem sabe, né? Opa! Sonhos não podem morrer, né? A gente falou de sonho aqui. Jamais. Mas vamos lá. Eu queria entrar agora um pouquinho na questão de coleção, né? Que a gente já conversou bastante sobre isso. Você gosta muito da coleção, né? Você tem DVD de um monte de coisa. Você falou aí de Smallville. E a gente já conversou sobre isso em off algumas vezes. E hoje, com o streaming, isso tá morrendo. Mesmo assim, a gente ainda fica, tipo, eu tô na vibe de, tipo, nossa, quando que vai sair o Blu-ray do Homem-Aranha No Way Home? Que eu quero, vai ter 100 minutos de extras, 5 cenas extras. Exato. E é um negócio que ainda, tipo, no Disney Plus, você até vê alguns filmes que tem os seus extras lá. Outros não tem. Então é um negócio que tá se perdendo com o tempo. Tanto você ter a caixinha mesmo, né, de... Você usar até de decoração e tal. Você pode usar um cenário para você gravar conteúdo por aí. Ou mesmo para você ter guardado. Eu tenho um monte de coisa guardada. Eu adoro. Só que realmente você para pensar. Mas eu pago R$13 no HBO Max. Se for comprar um DVD já custa 40, né? Então realmente é muito mais econômico. Então tem os dois lados. Mas eu queria ver de uma forma geral como que você vê essa questão. Eu acho que são 2 pontos. O primeiro que até você citou, dessa questão decorativa. O fato de você poder colocar num armário, numa caixa ou numa estante a coleção do que quer que seja, mas uma coleção de algo que você é completamente apaixonado, que você gosta, isso por si só, visualmente é muito bonito. Uhum. Acho que traz um frescor e uma identidade muito própria para um quarto, para uma sala, enfim, para uma casa. Então, você ter os DVDs, os Blu-rays organizados dos filmes de super-herói, você ter DVD... Isso aí é mais antigo ainda. Você ter DVD de show, que é uma coisa que eu gosto. Você ter DVD de shows em estádios, os acústicos. Isso também eu acho genial. E você colecionar livros do mesmo autor, ou você ver, dependendo da saga... tem uma paleta de cores específica, então vai fazendo uma combinação bonita na estante. Essa parte artística, visual... Você gosta de guardar por cor e não por gênero, vamos dizer assim? Não, eu não diria que é por cor, mas eu acho que livros que se relacionam e que, de uma certa forma, coincidentemente ou não, a cor acaba combinando, mas não é tipo, o meu principal foco. Eu costumo dizer que eu faço uma bagunça organizada, sabe? Assim, eu sei onde estão as minhas coisas. Os outros talvez seja difícil de achar, mas eu sei onde estão as minhas coisas, então acho que aí esse processo já é um pouco mais fácil para mim. E aí a segunda coisa, né, eu acho, além da parte visual, você falou muito dessa questão de extras, e isso é muito verdade. Eu vejo que as mídias físicas, você tem a oportunidade de ter conteúdos
para explorar mais o universo que não apenas o restrito ao filme ou a uma série. Uhum. Para quem gosta muito de bastidores, cenas inéditas, erros de gravação, computadorização gráfica, e eu vejo que é muito bom a gente ver a magia por trás de um filme, de uma série, ou até mesmo na produção de um show, na produção de um disco, de um álbum. E isso com o streaming acaba perdendo um pouco, porque é óbvio e é inegável que o streaming veio para democratizar o acesso à música e aos conteúdos. Tem muita gente que nem assina mais TV paga, TV por assinatura, e só se concentra no streaming. Eu costumo dizer que a TV paga acabou. Eu acho que é questão de anos, que dirá anos, eu acho que meses, talvez, número de assinantes de TV paga caírem cada vez mais. Porque até o próprio Big Brother Brasil, que você podia assinar pelo famoso pay-per-view, se você é assinante do Globoplay, você tem o acesso a 24 horas. Então, assim, muita coisa perdeu muito sentido na TV paga, na TV a cabo, com o advento do streaming. Então, mas ao mesmo tempo, eles têm que se preparar para uma parcela de público que gosta de comprar, de adquirir essas mídias físicas. Então, eu acho que se a Disney dispõe, porque não é possível que, não apenas a Disney, óbvio, né, as outras produtoras, as outras companhias, não é possível que elas não tenham guardados em acervo esses materiais de documentários e de produções de bastidores de filmes. Então, assim, por exemplo, tem filmes lá da própria Disney que você, é óbvio, grande maioria tem extras, e extras que você encontraria no DVD, então aí valeria mais a pena você ter o streaming, óbvio. Mas tem filmes lá que você só encontra um trailer só, e o filme. Então eu acredito que se ela investisse um pouquinho mais nisso, e não só ela, como por exemplo a HBO Max, eu digo, assim, sem vergonha nenhuma, que eu comprei os Blu-rays da saga DC, do universo DC, principalmente por conta dos extras, que você não vê extra nenhum na HBO. Na Netflix é difícil, mas pelo menos tem alguma coisinha. Por exemplo, quando eles produziram 2 documentários sobre La Casa de Papel, falando sobre o fenômeno da série e tudo mais, que eles fizeram algo nesse sentido. Mas a maioria dos streamings, eles não produzem conteúdos, como eu posso dizer, lado B. Então, você vê que isso é uma carência desse tipo de plataforma e que seria um diferencial muito interessante, sabe? Eu acho que esse é o grande diferencial do Disney Plus, além, óbvio, do catálogo por si só, mas eu acho que mais do que o catálogo, o grande diferencial são os extras. Porque se você for se guiar só apenas pelo catálogo, você pode achar o catálogo nos sites piratas da vida. Se você acha fácil. Mas agora, os extras, aí você só acha mesmo no Disney Plus. Então, tem coisa que você assiste e você fica, assim, com os olhos brilhando, assim, apaixonado. Porque eu sou um grande... Minha mãe pode afirmar, minha família, desde pequeno, eu sempre amei making off. Esses behind the scenes de filme, esses bastidores. Sempre adorei assistir o Video Show, que era aquele programa da Globo que até hoje eu não aceitei o final, o encerramento dele. Eu sou como diz, um órfão do programa. Então, sempre gostei dessas coisas de revisitar bastidor. Então, ter uma plataforma para trazer isso, eu acho genial. E, por fim, para terminar a resposta, enfim, dessa linha de raciocínio, CD é algo que faz falta, porque eu vou até pegar aqui, olha. CD de Caetano Veloso. Você abre o disco, pode pegar um encarte, você ver as letras e cheirar o papel. Pode ser um papel de maluco isso, mas você ler o encarte para você ler as músicas, ver a ficha técnica, ou seja, qual é a banda, quem produziu o disco, qual foi o pacote gráfico, quem compôs cada música. Isso eu acho que é o que me faz ainda, eu acho que mais do que os Blu-rays da Marvel, da DC e tudo mais, o que me faz principalmente ainda continuar comprando mídia física são CDs. E tem CD que eu ponho e falo, putz,
mídia física é aquele ritual de você abrir a caixa de som, colocar o disco e sentir, porque hoje em dia a gente ouve música solta, né? Uhum. Você poder apreciar a obra por inteiro, com início, meio e fim, é um disco que pode te proporcionar isso. Então eu ainda sou um grande entusiasta desse tipo de produto, sabe? Uhum. Eu gostava muito, né, de ir na Saraiva, ficar lá olhando, pegando. Exato! Eu pegar, né? É uma sensação muito humana, né? Exato. É um negócio que faz falta, mas acho que a agilidade da mídia digital é um fator que faz isso acontecer e fica muito mais barato, né? O negócio que eu falei, custa R$13 o streaming. E você vai comprar o CD, custa 40 ou até mais, sem dependendo. sombra de dúvida. Então, enfim. Mas eu queria falar um pouquinho agora sobre o seu trabalho atual na Vira, né, de assessoria de imprensa. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse trabalho de assessoria, o que você faz, o que você não faz, para até quem, sei lá, está estudando jornalismo, pensa em seguir nessa área, ou tem curiosidade para saber o que faz de fato um assessor de imprensa. Muita gente não tem ideia ou a mínima noção do que é um assessor de imprensa. O João já trabalhou na mesma empresa que eu, então ele sabe mais ou menos como é que funciona, e eu tenho praticamente certeza que, se não 100%, mais de 90% do que ele sabe de assessoria, ele deve ter aprendido na Vira. Porque até levantando aqui, acho que não só de assessoria, eu acho que a gente vem de, não falando mal da PUC, que é uma ótima universidade, quem tiver a oportunidade de fazer jornalismo na PUC Campinas, eu acho que tem que fazer, e as notas por aí mostram isso. Excelente. Mas eu acho que é um problema da universidade como um todo. O que você vê na universidade não necessariamente é a mesma coisa que você vai ver no mercado de trabalho. Então, na universidade, você tem uma ideia geral do que faz, como fazer, mas aí acho que também varia de cada empresa para empresa, como que a empresa quer que você faça aquele trabalho, ou no caso da assessoria, o cliente quer que você faça aquele trabalho. Sim. Então acho que é um problema geral, mas a bola é sua aí. É o equivalente, por exemplo, a quando a gente vai em escola e estuda inglês na escola normal, do ensino tradicional. A gente sempre percebe que o inglês não é ensinado da melhor maneira, pelo menos das experiências que eu tive dos lugares onde eu estudei. Novamente, reconhecendo todo o talento e competência do professor, não é isso, mas como formato mesmo de ensino, é muito difícil você ensinar inglês numa escola que tem 20, 40 matérias ao mesmo tempo. E nesse sentido, fazendo um paralelo com a faculdade, principalmente a assessoria, onde as pessoas, eu acho que primeira coisa que as pessoas perguntam quando você vai fazer jornalismo é quando você vai aparecer no Jornal Nacional. Eu já escutei isso, olha, umas 400 vezes. Mas se não é isso, a pessoa fala assim, não, porque eu entrei na faculdade por conta de esporte. Nada contra, pelo amor de Deus. Assim, admiro muito quem segue essa área e sei que é para poucos, não é para todo mundo, não é qualquer um que sabe fazer isso não, de maneira alguma. Mas são, acho que, as ideias mais pré-concebidas ou mais pensadas ao fazer uma faculdade. Isso sem contar também jornalismo de moda, tem gente que gosta de entretenimento, mas vamos estabelecer 2 pontos principais nesse sentido. E pensando nisso, a assessoria de imprensa acaba ficando um pouco de lado. Então, assim, é difícil você perguntar assim para uma pessoa, por que você escolheu fazer jornalismo? Porque eu quero fazer assessoria de imprensa. É praticamente, se não impossível, alguém dizer isso. Eu fui descobrir o meu amor por assessoria de imprensa ao longo da faculdade. Foi uma oportunidade que me foi dada na época que a gente estava... Você deve ter passado por isso também. A gente estava naquele desespero de procurar estágio e a faculdade exige um número mínimo de horas de estágio para que você possa se formar, e obviamente com toda razão. Mas só que no início, quando a gente não tem experiência nenhuma, 0, é muito difícil da gente conseguir uma oportunidade. É por isso que eu, no começo da nossa conversa, eu falei muito dessa questão da gratidão. Porque através das oportunidades, são através das oportunidades que as pessoas nos dão que a gente pode mostrar o nosso talento, ou mostrar do que a gente é capaz, e com isso crescer
não apenas pessoalmente, mas profissionalmente também. Então, eu sou muito grato pela minha colega de sala, Júlia Paz, que na época estudava jornalismo na mesma sala que eu e estagiava na Vira. E ela tinha comentado que o chefe dela tinha aberto a vaga para fazer aquele estágio obrigatório da PUC. E eu estava naquela procura de estágio e eu fui falar com ela. Aí, depois de questão de semanas, o cara me chamou para conversar e tal, e depois eu passei por um mês de experiência zero bolsa, que era experiência mesmo, que a gente poderia trabalhar até de graça. Depois eu fui continuando, aí oficialmente como estágio, e tive pequenos intervalos, foram 2 estágios que eu fiz na empresa, e eu tive pequenos intervalos entre eles, e depois eu virei efetivo, e eu, somando tudo isso, lá se vão quase 4 anos de experiência na área, e eu não estou querendo me vangloriar com isso não, mas só para fins de contextualização. E quando as pessoas me perguntam o que é assessoria, eu explico de uma maneira, obviamente, muito resumida, porque senão eu teria que ficar horas e horas conversando com a pessoa, mas eu resumo dizendo que é uma ponte entre o jornalista de uma redação ou de uma mídia, de um veículo digital, com uma pessoa que tem algo a acrescentar. Então, assim, com o cliente. Então, eu sempre uso o exemplo de um profissional da saúde, um especialista, vamos pensar agora em imunologia, ou talvez em doenças sanitárias, ou em doenças... um infectologista. Hoje em dia, esse nome, esse cargo está em alta, principalmente por conta da doença relacionada à Covid. E eu posso afirmar com quase certeza que a grande maioria desses profissionais que apareceram, que você viu dando entrevista para tudo quanto é jornal para falar sobre esse assunto, foi fechado através de assessoria. Muita gente não conseguiria ir atrás, não saberia da existência desses profissionais se não fosse uma empresa, uma agência de comunicação que tem o conhecimento de causa, não do assunto, mas da comunicação por si só, e sabe estabelecer as melhores estratégias direcionadas e personalizadas para aquele perfil, para aquele cliente, para aquela pessoa. Então, a assessoria basicamente é isso. Eu sou apaixonado por isso. É claro que tem muito perrengue, como em qualquer lugar. Não caiam na ilusão de achar que jornalismo é glamour, é um mundo de imaginação, de fantasia. A gente quebra muito a cara, a gente tem ansiedade, a gente passa nervoso, mas a partir do momento que você tem a consciência dessas dificuldades, mas ao mesmo tempo você fala, não, beleza, eu sei disso, mas mesmo com isso eu vou querer lá ir atrás disso, bater de frente e tentar cravar o meu espaço, encontrar o meu lugar. Isso por si só já é mais do que meio caminho andado. Então, eu acho que se você gosta de comunicação, se você é apaixonado por divulgar o trabalho das pessoas, de ajudar as pessoas a serem mais conhecidas, como, por exemplo, aquele amigo seu que tem um podcast que fala sobre cultura pop, você gosta de divulgar ele, não gosta? Aquela pessoa que tem a barraca lá no metrô, que vende salgadinho, você quer divulgar, não quer? Então, se você gosta de divulgar as coisas, quer que as pessoas sejam mais conhecidas, é uma área interessante e, digo mais, é uma das, se não a, que mais dá oportunidade no mercado de jornalismo, hoje em dia. É muito difícil você conseguir emprego nessa área. E as agências de comunicação, as agências de assessoria, acabam sendo bem rotativas e dão muitas oportunidades para você iniciar ou dar prosseguimento na carreira ou atingir oportunidades de aprendizado gigantescos. Então, eu recomendo muito. E é um trabalho muito difícil de ser feito. Eu não gostaria é fácil, de acrescentar realmente. Isso, porque muitíssimo bem existe uma exigência muito grande, tanto da mídia que vai chamar o entrevistado, e existe uma exigência grande do cliente, né, que é esse entrevistado, em ser chamado por uma empresa grande. Então existe pressão dos dois lados e você tá ali no meio só levando bomba, tiro porrada e morre. Exato.
Então, é uma situação muito difícil. E aí, até dentro disso, queria que você lembrasse algum caso de alguma reportagem que você conseguiu que saísse com algum cliente que foi muito difícil ou que foi muito marcante por causa do tamanho do jornal, sei lá, alguma história de sucesso aí. E aí depois já ir pensando numa de fracasso também, que você tentou e não deu de jeito nenhum. Boa. Acho que são dois interessantes. Eu acho que a questão da dificuldade é principalmente você ter, na demora de você conseguir um retorno de um jornalista. Uhum. Você pode ligar, você pode mandar e-mail, você pode até descobrir o WhatsApp daquele jornalista, você manda mensagem, manda e-mail, e a pessoa não te responde. Então, eu acho que a gente pode definir o grau de dificuldade para conseguir uma pauta, não é nem pela negação da pessoa falar, eu não quero essa pauta, mas sim pela demora que o jornalista tem em te responder. E seguindo essa linha de raciocínio, eu acho que uma das pautas que eu gostei muito de fazer nesse sentido foi minha cliente teve uma matéria na Vogue impressa, e foi uma matéria linda, assim, 2 páginas, mas foram 2 páginas maravilhosas e que ficaram muito bonitas. O espaço ficou muito bonito para a cliente. Então, você vê a foto que foi escolhida, o texto como foi escrito, foi primoroso, e o espaço dado no meio da revista, porque se é dado mais para o final, é difícil de alguém conseguir ler até lá, mas você conseguir estar no miolo de uma revista é uma conquista e tanto. E eu pude ver aquilo e falar, puxa, foi bacana. Demorou para a pessoa responder, demorou para a matéria sair, realmente para que a matéria fosse publicada, mas mesmo com a demora, quando veio o resultado, foi incrivelmente lindo e foi, enfim, uma conquista incrível. Já agora, eu não vou dizer que seria exatamente uma frustração, um fracasso, mas uma questão de honra para mim, que ainda até agora não consegui, mas eu sempre quis fechar a participação em um cliente no Altas Horas, do programa do Serginho Groisman. Porque eu acho que é um espaço jovem, interativo, as pessoas gostam e, dependendo do perfil do cliente, é um espaço perfeito para que quem não conhece aquele cliente tenha a oportunidade de conhecer. Muitos podem pensar, nossa, mas e os podcasts e tudo mais? Eu estou seguindo mais a linha da mídia tradicional, mas eu tenho uma meta pessoal de tentar encaixar ou nisso ou no programa do Bial, que eu também gosto demais de entrevista. Uhum. Nossa, o Serginho, eu queria ir lá um dia na plateia. Nossa, e tal. quis muito, eu queria muito. Eu já tive 2 oportunidades de quase ir, porque a minha madrinha, ela é diretora da faculdade de farmácia. Eu só não vou falar de onde é, porque eu não sei se eu posso expor aqui. Mas, e aí ela, tipo, eles organizam, né, para ir às universidades e tal. Aí ela uma vez me perguntou, 2 vezes ela me perguntou se eu queria que botasse o meu nome ali no meio. E uma vez ela chegou aí, ela até apareceu e tal no programa, ela foi lá, um tempo atrás. Aí ela falou, da próxima vez eu vou ver se eu consigo colocar seu nome. Aí teve outras 2 oportunidades, mas aí eles acabaram desistindo, não teve adesão dos próprios alunos. Entendi. A última agora ia ser até por vídeo mesmo, né? Igual tá sendo Sim. agora. Então, tipo, não seria a mesma coisa, mas, seria legal pra caramba, né? Aí você fica torcendo pra estar lá um artista que você goste, né? Exato. Mas aí é sorte ou azar. Nem que você consiga uma brechinha para tirar uma foto, né? Mas é bem isso mesmo. Claro. Mas isso aí é um negócio interessante. Mas vamos voltar então para a produção de conteúdo, para já ir encaminhando aqui para as músicas. Você fala muito de música. Então eu queria entender um pouquinho qual que é o seu gênero favorito mesmo. Você falou que você é muito eclético e tal, mas se tivesse que escolher qual que é o seu favorito e por que você gosta tanto de falar sobre ele, não necessariamente sobre ouvir só? Certo. É muito difícil de eu escolher um só gênero, mas se for realmente para escolher, eu escolho rock nacional, que eu, de todas as décadas, mas gosto muito dos anos 80, algumas produções e alguns nomes dos anos 90, até dos anos 2000, anos 2010, tem muitas bandas, até que não são necessariamente conhecidas, mas que
estão no cenário e que podem dar contribuições muito valorosas para a música. E eu gosto muito desse gênero, não apenas pelas letras em si, que tem muitas letras que são grandes poesias. Gosto muito de solos de rock, solos de guitarra, eu amo escutar um solo. E eu acho que o rock nacional cria uma identificação, é um match perfeito comigo. Eu costumo dizer assim, nossa, eu gosto muito de rock nacional. E falar sobre música é muito curioso, porque eu sempre fui metido à besta de entender essas coisas. E de tanto que eu assisto The Voice, Concurso de Calouro, o Canta Comigo, que é da Record, que também tem na Netflix, Ídolos, que é um mais antigo, quem pegou a época do Ídolos também. De tanto que eu assisti esses programas, eu fui prestando muita atenção nas avaliações dos jurados e nos ensaios, das apresentações deles, e eu fui pegando um pouco as manhas da técnica que cada um fazia, e meio que foi intuitivamente foi uma aula para mim. Então tudo que eu falo no meu blog sobre música, eu bebo da fonte dessas pessoas, desses programas que fazem as suas análises, que falam sobre tom, que falam sobre técnicas, que falam sobre arranjo. Tem um canal muito interessante nesse sentido que eu recomendo, fica também como indicação aí para o pessoal, o Alta Fidelidade, que é de um jornalista incrível, Luiz Felipe Carneiro, que é meu parente. Crítico. Ah, você vê que coisa. Ele pode ser considerado um crítico musical e ele tem um conteúdo fenomenal no canal dele, ele faz muita análise, principalmente de rock, MPB, um pouco de pop também, e muitas das coisas que ele fala eu também uso e me baseio também para escrever os meus textos. Então, eu acho que a principal motivação para não apenas ouvir música, mas falar também, principalmente é por ser apaixonado por esses reality shows de música e por, de alguma forma, querer compartilhar sobre isso também. Legal, muito bom. E aí você fala de tudo lá, eu acho muito legal. Você fala as coisas nos stories, as coisas que você assiste. E eu acho que tipo... Eu gosto. Eu só acho um perigo, entre aspas, tipo, até acontece comigo. O que você assistia antes como diversão acaba virando um trabalho. Então, por exemplo, eu assisto os filmes da Marvel, é diversão, eu vou lá no cinema essa semana aqui, agora eu fui ver Uncharted, né, do Tom Holland e tal, baseado no jogo de videogame. É uma diversão? É uma diversão. Mas aí depois você tem que ter a obrigação de assistir para lembrar a história depois e gravar o vídeo, né? No seu caso, escrever a respeito e tal. Eu vi esses dias você assistiu o documentário da Juliette, aí você escreveu um texto sobre, fez um post lá no Insta e acaba virando uma obrigação, né? Eu acho meio perigoso isso. É uma linha muito tênue de você assistir porque você gosta ou simplesmente para cumprir uma tabela para produzir um texto ou um conteúdo, seja para o canal, para o blog, para as redes sociais. Então, é uma linha muito, muito tênue que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que também a gente não tem que fazer... Obviamente, pode ser um compromisso, como qualquer outro, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha, sabe? Porque a gente acaba ficando doido. Exatamente. Eu meio que fiz o caminho contrário, vamos dizer assim. Porque eu entrei na faculdade querendo esporte, igual você falou. Pois é. E aí eu comecei a trabalhar com isso, né? E aí assistir os jogos passou a ser uma obrigação, né? Assistir os jogos, trabalhar e não poder ser clubista, tem que ser imparcial. Aí agora não, e aí eu continuava assistindo os filmes de boa, tranquilo. Aí agora não, agora eu assisto os jogos e posso falar mal de todos os clubes que eu quiser, porque o meu negócio não é o esporte mais, eu tô no filme. E aí também vira um problema, porque você fala mal da DC porque você é da Marvel. Aí se você fala mal da Marvel é porque você é fã da DC. Então vira uma guerra. E tem guerra dentro do próprio grupo. Essa semana agora teve guerra entre os grupos da DC. Jesus! Eu não sei onde a gente vai parar. A gente As tá pessoas numa fase, ficam doidas, malucas. A gente não pode falar nada hoje em dia. Ninguém pode falar nada, que vira uma guerra. E é isso. Mas vamos então falar de músicas. Lembrando que a playlist
a nossa playlist aqui do canal, do canal do programa, já está com quase 5 horas ou até mais de duração, e vamos juntar agora mais 10 músicas. O link está aqui embaixo na descrição. E o senhor Rafael vai começar aqui a bomba de ter a responsabilidade de ser a playlist que eu acho que eu mais vou gostar aqui, com todo respeito à playlist dos outros convidados. Mas vamos lá, Rafa. Uma musiquinha aí pra gente começar. Vou começar com a Christina Aguilera, eu gosto muito, e eu acho que é o maior sucesso dela, a maioria das pessoas conhece, se não deveria conhecer, que é Beautiful, que é uma música que ultrapassa gerações, que tem uma letra muito bonita, e que eu acho que fez com que ela atingisse um patamar, com todo o respeito, sem nenhum tipo de preconceito, mas um patamar fora Disney. Porque antes ela era conhecida como a garota que cantava a música de Mulan, Reflection, que foi a primeira. Verdade. Com o lançamento de outros discos, mas principalmente por Stripped, que é o álbum onde tem essa música, ela pôde, eu vejo que, mostrar outras vertentes que ela tinha, que ela ainda tem, na verdade, e pôde atingir um patamar ainda maior e atingir novas camadas de público. Então, e sem contar que ela canta muitíssimo bem. Então, a primeira música é Beautiful, da Christina Aguilera. Recomendo demais, demais. Segunda, eu também citei essa música aqui, é a Infinita Highway, do Engenheiros do Havaí. Mas detalhe, tem que ser, porque eu sou uma pessoa meticulosa com arranjos, tem que ser a Infinita Highway do álbum 10 Mil Destinos ao vivo, que é um álbum ao vivo da banda. A que é o responsa minha que vou ter que botar a música na playlist. Pois é, exato. Porque o arranjo, a vibe do ao vivo traz um sentimento tão grande, tão intenso na canção, que, sem contar um solo de guitarra maravilhoso do Luciano Ganja, se não me engano, um guitarrista que está na banda, na formação desse disco. Então, recomendo demais e é uma música maravilhosa. A terceira é uma música dos Paralamas do Sucesso, banda que eu admiro demais, principalmente pela história do Herbert, o Herbert Viana. Para quem não conhece, em 2001, 2002, ele sofreu um acidente numa pequena aeronave, um acidente numa aeronave onde ele estava pilotando, e a esposa de passageira e a esposa acabou falecendo. Ele sobreviveu, mas teve sequelas, ele não conseguia mais andar, desde então ele usa cadeira de roda, mas a história dele, não apenas da superação, para a gente não querer, como dizer, ter um capacitismo que, enfim, não vem ao caso, não vem, na verdade, em nenhum caso, mas a história dele eu acho magnífica, e como que a banda como um todo se reinventou depois dessa fase difícil que passaram. Mas a música que eu vou indicar é uma música antiga deles, muito antes de Óculos, que é o maior sucesso, se não um dos maiores sucessos deles. Eu vou indicar Vital e Sua Moto, que é uma música até bobinha, a letra pode ser considerada para alguns, mas é uma música muito bem arranjada, instrumentalizada, e é um belo de um rock nacional, assim, é de nome, acho que essa nacional. Eu não conheço, não. Vale a pena escutar. Muito boa. Muito, muito boa. Top. A quarta já é mais para MPB, de uma novela que tem no Globoplay. A novela chama Top Model, que é uma novela com a Malu Mader, e, enfim, adoro ela. E o protagonista dessa novela tocava uma música do Djavan, que é um poeta, muita gente não gosta, não compreende a letra dele. Eu considero ele como um gênio incompreendido. Mas Djavan, a música Oceano, é uma obra-prima. É uma obra-prima. Você escuta aquela música e você viaja no sentimento dela, e eu acho, assim, uma das músicas mais lindas que tem, não apenas do Djavan, mas uma das músicas mais lindas que eu conheço.
Então, Oceano, assim, é uma obra-prima que vale muito todos escutarem. Fica até uma dica, não sei se você gosta de Melim, mas eles têm um álbum agora que eles cantam músicas de... Ficou ótimo. De Djavan, ficou muito legal também. Ficou muito bom, e uma delas tem a participação dele. Tem. Fica a dica também. É tem ótimo, Oceano também. Sim, muito bom, muito, muito bom. A quinta música que eu vou indicar dos Detonautas também é uma banda, acho que maldita, ou você ama ou você odeia, mas eu sou do time que ama Detonautas e gosto muito da figura do Tico Santa Cruz. E o primeiro disco deles, né, o Detonautas Rock Club, indicou Outro Lugar, que junto com Quando o Sol Se For, são os maiores sucessos deles, né? Pelo nome eu não lembro dessa, qual que é? Ainda vou te levar para outro lugar, além do sol, do mar, onde eu possa te ver, te amar, e o tempo vai ser maior, não te quero assim tão longe. Que isso, hein? Tanto quanto o céu e aqui mar. Na playlist então, está a versão de Rafael Martins, a versão dessa completa. Outro Lugar. Sexta música que eu vou indicar vai ser de Caetano. Caetano, eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentação, qualquer tipo de explicação. A música Você é Linda é uma novela belíssima. Da novela belíssima, muito bem lembrado. E eu acho que eu tenho o CD dessa novela. Olha só! O CD aí. Ou CD de trilha sonora de novela é um outro assunto que rende bem. Eu tenho um monte de CD de novela, cara. Rende bem aqui. Alguns dos meus pais e tal, mas tá tudo junto. Ou se eles quiserem vender alguma coisa, eu tô disposto a comprar, viu? De verdade, me avisa, porque eu gosto de colecionar também isso. Vou levantar uma grana aqui. Não, sério mesmo, sério. Enfim, eu acho que é a mais linda declaração de amor que um poeta já escreveu. Eu acho que perfeita a música. Junto de Caetano, um dos mestres do Brasil é o Gilberto Gil, e eu também vou indicar uma música dele. Eu acho que muita gente lembra dele por conta do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da música composta por ele, mas para além disso, ele tem uma obra genial, assim, um poeta nato e músicas, melodias incríveis. Então eu vou indicar Gilberto Gil, Palco, que é uma música bem famosa dele, que tem uma letra que traz um otimismo realista, muito interessante, e das pessoas terem o seu holofote, lutarem, enfim, pelos seus sonhos e mandar para outro lugar o inferno, as dificuldades ou qualquer tipo de pedra que encontrar no caminho, né? Então é uma música, um clássico da MPB, Gilberto Gil, Palco. Com certeza. Agora eu vou para uma banda daqui de Campinas. Nossa, a banda de Campinas é conhecida, por incrível que pareça porque geralmente as minhas bandas são muito restritas às capitais, né? São Paulo, Rio, Minas, né? Que é de onde vem Skank, Jota Quest e tudo mais, Pato Fu. Mas uma banda de Campinas que é católica, mas eu considero como cristã como um todo, porque as músicas, as composições que eles fazem vai além de uma religião específica, eles são muito espiritualizados nesse sentido, e é muito bom. Chama Rosa de Saron, é uma banda que eu sou... Você falou, eu achei que você ia falar que era Sandy Júnior. Não. Pegadinha do malandro. Enfim, mas é uma... O Chitãozinho Chororó. Ou Chitãozinho Chororó também, tem razão. Mas é uma banda que eu gosto demais, que eu escuto já há uns bons 7 anos, e a carreira deles é gigantesca, eles têm mais de 30 anos aí de estrada, e já trocaram algumas vezes de vocalista. Atualmente é o Bruno Faglioni, que é o vocalista, o resto, o Eduardo Faro, o Grevão, enfim, que é o baterista, tem o Feltrin. Todas as pessoas que fazem parte da formação da banda são exímios músicos, tocam demais, e tem um disco deles que é o Casa de Espelhos, que eu considero, para mim, vou ser polêmico,
para mim, o melhor disco de rock nacional dos anos 2000. Eu acho genial esse disco. Perdão, gente. Acho genial esse disco. É perfeito. O cara tá passando até mal. Eu tô até emocionado, enfim. Muitas emoções. Pois é. Dentro disso, será Rosa de Saron, a música chama Lembranças. Então, a vocês eu indico muito escutarem o álbum todo, Casa de Espelhos, mas dentro dele, a música Lembranças, que é linda, 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 linda. Uhum. Olha, vou agora para uma internacional também, novamente. É o nono lugar? Nono lugar não, né? Mas a nona música. Isso, nona música. Para mim, é o maior gênio que tivemos de todos os tempos na Terra, que é Michael Jackson. Eu vou escolher... Exato. Vou escolher uma música lá do B dele. Não vou escolher Thriller, não vou escolher Billie Jean, nem Beat It, não vou escolher Heal the World, Bad, essas são as mais famosas. The Way You Make Me Feel. Vou escolher uma do último álbum dele, Invincible. Foi lançado em 2001, se não me engano. Um álbum esquecido por parte da crítica e da mídia, mas é um álbum muito bom. E a música chama Cry. E é uma música muito bonita, muito inspiradora. Eu vejo que o Michael foi muito feliz em gravá-la. Não posso afirmar com certeza se foi ele que compôs a música, porque eu poderia estar cometendo uma inverdade. Então, para isso eu teria que ir um pouquinho mais a fundo na pesquisa, mas é uma música linda, melódica e que apresenta tudo o que, para mim, grande parte do que ele fez e que ele representou para o mundo mesmo, como um todo. Eu acho lindo. Linda, linda, linda canção. Vale muito a pena. E por último, eu vou indicar uma música da maior cantora de todos os tempos do Brasil, a Elis. Elis enfim, teve uma contribuição gigantesca para muita gente. Muitas cantoras atuais se inspiram, né, ainda se inspiram nela. E eu vou indicar, eu acho que um dos maiores clássicos, Como Nossos Pais, que é uma música dura, uma música pesada, difícil, mas, e infelizmente, muito atual. Mas, para além da mensagem dela, que por si só é incrível, a crítica que apresenta por trás, música composta por Belchior, a interpretação dela é magistral. Você olha, assiste ou escuta essa música, fica de boca aberta e tem uma finalização que você aplaude de pé e faz uma reverência à majestade, porque é gênio. Então, são 10 músicas que eu gosto muito. Eu poderia, enfim, escolher milhões e milhões e milhões aqui, mas... É muito difícil. 10. É muito difícil, mas são essas e... Espero, enfim, que vocês gostem. Estou curioso para saber também como que vai ser essa mistura no total, ao final, na playlist, para saber o que vai dar liga ou não vai dar. Mas estou muito, muito feliz em poder fazer parte da contribuição dessa playlist e como convidado, enfim, também aqui no Pode Papo Simples. Pô, muito obrigado aí. Mal sabe o público quantas vezes a gente remarcou essa entrevista. Problema aqui, problema ali. Hoje eu achei que também não ia dar. O portão aqui do prédio quebrou, aí tava a maior batição. Só que aí o cara acabou 1h30 aqui no momento que a gente tá gravando, então deu certo. Um domingo, galera. A gente tá gravando no domingo. Pelo amor de Deus, deixa o like nesse vídeo aqui. Gente, a gente tá esforçado pra produzir o melhor pra vocês. Tá tão gostosinho esse episódio, tá mamãozinho com açúcar, tá tão gostoso. Eu tenho certeza vou recortar esse trecho aqui e botar no Instagram. Não, por favor, você que escutou até agora, é porque você realmente gostou desse episódio. Então, dê esse like, manda nos grupos, ou você também é louco, mas mande nos grupos, mande para as pessoas, dê a nota no Spotify, isso é interessante também. Agora você pode dar nota tem as estrelinhas nos podcasts. Lá. Então, assim,
É muito importante isso e é um conteúdo, não tô falando por mim, mas eu participei, mas tô falando do podcast como um todo. Vale a pena, vale a pena. Muito bom, muito obrigado aí. E semana que vem, galera, semana que vem é a semana do meu aniversário, então vai ter um programa especial. Aguardem, aguardem aí. E a gente se vê. Obrigado, Rafa, mais uma vez. Eu que agradeço. Fica um mistério. E é isso, gente. Então, semana que vem a gente volta sem convidado, mas com um programa especial, semana do meu aniversário. O episódio vai ao ar dia 1, meu aniversário é dia 3, então aguardem que vem coisa diferente aí, tá bom? Obrigado, Rafa, mais uma vez. Valeu, eu que galera. agradeço. Um grande abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.